Confesso que estou emocionado. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma dona e proprietária deste modesto espaço. Eu também tô lá no Twitter, no Instagram, e se você quiser também você pode me encontrar no janaviscardi.com.br, que é o meu site. Lá tem mais informações para você me contratar, por exemplo. E se você quiser participar da minha newsletter, em que eu trago algumas informações um pouco mais íntimas, pessoais mesmo, o que é que eu tô lendo, o que é que eu tô ouvindo, algum texto que eu resolvi escrever, você também pode se inscrever na minha newsletter. Eu deixo aqui embaixo o link para você fazer isso. E hoje nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para fazer comentários sobre aquilo que causou um grande burburinho essa semana. A participação do Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, na Suíça. Antes de mais nada, vamos dizer que eu não sei se diz Davos ou Davos. Portanto, a gente vai ficar com Davos. E se for Davos, você já entendeu que errei. E aí você, se é a pessoa que vem fazer a crítica e tá tentando pegar ali no meu pé, já vai dizer assim: Jana, como é que você pode querer dizer alguma coisa se nem Davos ou Davos você sabe dizer? Gente, já tô aqui então avisando que é por isso que estamos fazendo desse jeito. Tudo bem? Você poderia me dizer, Jana, mas qual a característica mais marcante do discurso do Bolsonaro? E aí você não precisa de mim para isso. Muitas pessoas falaram que o discurso do Bolsonaro foi muito curto. E aí é muito engraçado. Na verdade, eu vou fazer uma correção. Muitas pessoas disseram que o discurso do Bolsonaro foi curto. Teve gente que chamou isso de conciso, teve gente que chamou isso de direto. Então, a partir do uso desses vocabulários, você vai entender se a pessoa estava fazendo uma crítica ou estava fazendo mais para um elogio. Eu vou fazer um mix de duas coisas aqui. Eu vou olhar um pouco sobre a questão do conteúdo, como eu fiz lá no caso da Damares, de olhar um pouco de interpretação de texto mesmo, de falar, olha, aqui faltou alongar, aqui não faltou. Mas eu quero, na verdade, dar destaque para uma outra coisa aqui hoje. E o destaque é a prosódia. Eu não sei se você sabe o que é prosódia, então eu vou te dizer aqui. A prosódia, gente, é a maneira como a gente diz as coisas. Então, você diz palavra e você não diz palavra. Isso é um aspecto prosódico da língua portuguesa. Neste caso, a palavra tem a sílaba tônica em lá. Então você vai ter prosódia no nível da palavra, ou seja, se eu escolho o acento em lá, ou se eu tenho que colocar o acento em lá ou em pá, palavra ou palavra. Mas você tem também prosódia nos níveis que estão acima da palavra, ou seja, quando você agrupa 2 palavras, 3 palavras, 4 palavras, 5 palavras, e isso tem nomes dentro da linguística, mas a gente não vai destacar isso aqui, porque, né, gente, isso aqui é um vídeo para nós, não é um vídeo acadêmico, não é mesmo? Mas você já deve ter entendido que a gente está falando então dessa maneira como a gente canta falando. Todas as línguas vão ter características prosódicas, algumas vão se assemelhar às outras por um conjunto de características, pode ser que umas e outras vão se distanciar também por um conjunto de características. E essas características fazem parte da nossa fala todos os dias, o tempo todo, e a gente não se dá conta disso. Então você não está falando e pensando, então eu deveria colocar o acento em tal lugar. Você não faz isso. É algo que é inconsciente, que está aí sendo feito, você aprendeu assim, faz isso. Inclusive, Libras também tem esse ritmo de fala, não é só na nossa fala, mas em Libras também. Essa cadência, a maneira como você vai trazendo um após o outro os sinais que compõem Libras. Dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, justamente nas características em termos de conteúdo mesmo, o que é que o Bolsonaro tá fazendo. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que isso é um discurso, tá? Num evento que é muito importante. E esse discurso seria como se a janela para o nosso país a partir da tomada de posse desse novo presidente. Então, cada presidente vai trazer um tom. Olha eu fazendo piadinha com a prosódia, sem nem perceber. E ir ao Fórum Econômico Mundial e ter a oportunidade de fazer um discurso é justamente ter a oportunidade de ir abrir as portas do seu país sob o seu olhar para as pessoas que estão te assistindo. Você tem esses investidores poderosos, você tem esses políticos influentes do mundo inteiro, todas essas pessoas estão participando desse evento e todas elas estão ali para te escutar, para entender o que é que você tem a dizer sobre o seu país a partir da sua perspectiva de governo. Então, a primeira característica que se destacou nesses dias todos é dizer que era curto, porque desses 40 minutos, Bolsonaro usou apenas 6 minutos. E por que o tempo importa? É o tempo em si que importa? Não, mas é porque é impossível você trazer inúmeros dados sobre o seu país em 6 minutos de conversa, em 6 minutos de discurso.
E o discurso, ele tem algumas características que tem a ver com você, por exemplo, primeiro agradecer as pessoas que te convidaram, depois agradecer as pessoas que estão ali presentes, e a partir daí você destacar quais são os pontos que você quer para aquela fala. O Bolsonaro, ele fez isso, ele agradeceu as pessoas, agradeceu os presentes, disse que estava muito emocionado, e depois ele partiu para falar o que é a sua visão. E aí o problema com os 6 minutos está aí. O fato de que em 6 minutos você muito certamente não vai poder falar de maneira muito alongada sobre aquilo que você pretende fazer para o seu país. No vídeo que eu fiz sobre a Damares, a gente falou um pouco sobre isso, que a Damares fazia muitas frases de efeito, mas ela não explicava pra gente como é que ela ia levar a cabo aquelas mudanças que ela queria trazer. Um dos slogans, digamos assim, indireto, era dizer que a gente ia viver uma nova era. Mas como é que você vai viver essa nova era? O que é que você traz de mudança, de inovação para construir essa nova era? A Damares não disse isso em nenhum momento do discurso dela, ela só dizia que ela queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas não mostrava como. O Bolsonaro vai seguir um pouco essa mesma linha, ele também já faz isso em outros discursos, muitas frases de efeito, mas sem necessariamente dizer como as coisas vão ser levadas a cabo. Ele diz que é uma oportunidade de mostrar para o mundo o momento único que ele vive no país. Então, aí de novo, né? É como se fosse uma introdução para dizer, olha, deixa eu mostrar para vocês o que é esse momento único e para apresentar a todos o novo Brasil que estamos construindo. Então, você imagina que ele vai falar sobre isso. Acho que os nossos presidentes têm um pouco uma pira com isso, porque o Temer também fez isso, de falar desse novo Brasil quando foi a Davos. Nas eleições, e aí ele vai falar das eleições, mesmo gastando menos de $1 milhão com apenas poucos segundos de televisão, sendo injustamente atacado o tempo todo, conseguimos a vitória. Ora, ele está falando para outros líderes mundiais, para CEOs de empresa e para jornalistas que estão ali, né? Pessoas que são influentes dentro desse cenário econômico. Essas pessoas também muito provavelmente viveram os ataques que ele também viveu. De modo que trazer isso aqui não necessariamente seja a coisa mais relevante a se trazer, porque ele tá num ambiente em que essas pessoas lidam com esses ataques o tempo inteiro. Aí ele continua, assumiu o Brasil em uma profunda crise ética, moral e econômica. Bom, isso aí já destaca um pouco o que é o perfil dele de governo, porque ele fala muito sobre a moral no Brasil, ele é um político conservador, então isso dá destaque a essa ideia do seu conservadorismo também, né? Honrando o compromisso de campanha, não aceitando ingerências político-partidárias que no passado apenas geraram ineficiência do Estado e corrupção. Gozamos de credibilidade para fazer as reformas de que precisamos e que o mundo espera de nós. 1. Quais são as reformas que a gente precisa? E 2. Quais são as reformas que o mundo espera de nós? Então, ele já trouxe essa coisa de reforma, usou a palavra reforma, mas não explicou. No Brasil tem uma questão muito forte dele fazer uma reforma tributária e reforma da Previdência. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, mas esse é um tema significativo. Reforma da Previdência é o nome, reforma tributária é o nome, são os nomes que ele deveria estar usando, e ele não diz isso, ele faz uma escolha para não dizer essas coisas, e ele já vai apresentar o ministro. Então, ele de novo não avança, ele não explica. Ele diz que a gente precisa fazer reformas, mas você não sabe por que precisa, ele não mostra dados para justamente trazer robustez a esse discurso, e ele simplesmente diz que vai fazer as reformas, que ele diz que não vai fazer, ele diz que ele tem a credibilidade para fazer as reformas, mas olha, o Congresso ainda não voltou, então ele ainda está fazendo essa articulação, ele diz que não usou dessas ingerências para montar o ministério, mas ele vai precisar dessas pessoas no Congresso, então no ministério talvez não, mas no Congresso sim, então como é que ele vai lidar com isso? Inclusive saiu uma notícia ontem das prioridades dos 100 dias de governo e essas tais reformas não entraram. Então, isso já dá um sinal de que ele sabe que ele precisa de mais tempo para fazer isso. Como é que ele vai fazer, não se sabe, né? E aí ele fala de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, muito interessante, o filho dele está envolvido agora em um caso gravíssimo de corrupção, inclusive parece com o envolvimento de milicianos, e então trazer isso é curioso e importante. Então vamos investir pesado na segurança para que vocês visitem com suas famílias, para que vocês nos visitem com suas famílias, pois somos um dos países primeiros em belezas naturais. Já passou da coisa da corrupção, não vai falar de números de corrupção, de lavagem de dinheiro, nada disso, e já vai falar que vai investir pesado na segurança, não diz como, porque a gente tem um problema, tem a coisa do teto de gasto, tem a questão de que se a gente tem ou não tem dinheiro, como é que se vai investir nessas coisas, e ele não vai explicar como é que ele faz isso. E ele tinha 40 minutos para escolher justamente as informações que ele traria aqui para dar justamente robustez a essas frases de efeito, e ele não fez isso. E aí ele vai fazer uma coisa que a Damares também fez, que é dizer, conheçam a nossa Amazônia, as praias, as cidades, o nosso Pantanal. Então ele já saiu da corrupção, já disse da reforma, e muito rapidamente já está falando que as pessoas têm que conhecer o país. E ele destacou, ele trouxe bastante tempo para isso.
considerando o tempo de fala dele, para justamente para as pessoas conhecerem o país. E nessa hora, gente, o tempo é significativo, porque se você fala pouco tempo, e desse tempo que já é pouco que você falou, você dá muito destaque, você fala muito tempo uma coisa, é como se o destaque da sua fala fosse para aquela coisa. Então muitas pessoas interpretaram que o destaque dele era falar de turismo, e o que não era o maior interesse das pessoas naquela plateia. Aí ele vai entrar no que seria o core grosso de economia, e de novo ele não vai especificar coisas. Ele diz que vai diminuir a carga tributária, não diz como, simplificar as normas, quais normas, não diz como, facilitar a vida de quem deseja produzir, empreender, investir e gerar empregos. Então, simplificar normas para empresários, para gente que quer empreender, mas como, não diz. Aí ele diz, trabalharemos pela estabilidade macroeconômica, não diz como, respeitando os contratos, privatizando e equilibrando as contas públicas. Ele não diz exatamente como vai privatizar, ele diz que vai privatizar para equilibrar as contas públicas. Se você entende de economia, você sabe que você deve saber que a privatização é algo que a curto prazo pode resolver, porque de repente você tem um monte de dinheiro, mas depois esse dinheiro vai embora. Então como é que você faz para longo prazo pensar sobre isso? E de novo eu não estou defendendo ou não a privatização, mas dizendo uma coisa objetiva. Quando você privatiza, você coloca dinheiro disponível imediatamente, mas esse dinheiro ele vai embora, né, gente? Eu tô lendo quase o material todo, era só para destacar que o tempo todo ele tá fazendo justamente essas frases de efeito sem uma explicação mais precisa de como vai conduzir essa mudança. E ele tinha tempo hábil para fazer isso, e isso não seria ficar enrolando as pessoas que estão te ouvindo. Na verdade, as pessoas que estão te ouvindo, elas estão ansiosas para entender quais são os mecanismos que você vai usar para fazer essa mudança que você fica dizendo que vai fazer no país, né? E aí ele vai falar do viés ideológico, que de novo, né, ele precisa dizer isso, e é muito louco, porque essa fala fica descontextualizada. O que ele está chamando de viés ideológico? Ele está falando com estrangeiros, com gente de diferentes países, e não com as pessoas do Brasil, que ele ficou falando de marxismo cultural através do Olavo de Carvalho. Então, ele, como um presidente à direita, de extrema direita, vai trazer essa característica para a fala dele, mas também, de novo, de maneira muito simplificada. Nem isso ele fez de maneira intensa. Bom, e aí ele diz lá na frente que vai defender a família e os verdadeiros direitos humanos. Isso é uma coisa muito significativa. O que significa os verdadeiros direitos humanos? Proteger o direito à vida e à propriedade privada. Tá muito claro que ele tá falando aqui de aborto quando fala de direito à vida. Mas se o meu corpo é uma propriedade privada, eu não tenho o direito de fazer com ele o que eu bem entendo? Ora. Tipo essa manga. Enfim, ele fala que vai reduzir pobreza e miséria, mas não apresenta um plano. Existe um plano, um projeto, você apresenta coisas, tá, gente? E aqui ele não apresentou nada, não tinha um plano, um projeto, nada. E aí eu quero destacar aqui pro final, que ele diz assim: estamos de braços abertos, quero mais que um Brasil grande, quero um mundo de paz, liberdade e democracia. Tendo como lema, isso é importante, Deus acima de tudo, acredito que nossas relações trarão infindáveis progressos para todos. Ora. Qual é o lema de Jair Bolsonaro para as eleições? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Eu te pergunto, por que foi que ele não disse Brasil acima de todos? E eu já te trago a resposta, eu vou deixar o link aqui embaixo. A Alemanha, o seu hino nacional tem 3 estrofes. Durante o período do nazismo, apenas a primeira estrofe era cantada. Essa estrofe dizia Deutschland über alles, ou seja, Alemanha acima de tudo, né, de todos. Um período bastante complicado na nossa história, que tem justamente esse logo, que é um logo que foi discutido no período de campanha do ano passado, que foi associada durante muitos anos justamente a um período muito violento da história mundial, que foi o nazismo. E aí o que foi que ele fez? Ao invés de falar Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, ele escolheu, muito certamente por conta disso, excluir o Brasil acima de todos e deixou só Deus acima de tudo. O que também já é um destaque para aquilo que ele pensa de governo, mostra o quanto ele é conservador, porque ele está querendo trazer a religião para dentro do Estado que é laico. Mas eu falei demais, muitos minutos, a vida é isso, esse vídeo vai ser longo, peraí que eu tô botando um negócio aqui. Mas o que eu realmente queria destacar é a prosódia. Em primeiro lugar, você precisa entender que a prosódia ela não vem sozinha. Eu tô falando, eu tô produzindo gestos. E não só gestos, mas o meu olhar também está direcionado aqui e ali. Todos esses elementos juntos, combinados com aquilo que eu digo, com as palavras que eu estou usando, são importantes para imprimir a força do meu discurso. Durante a fala dele, ele está na frente de uma tribuna e ele segura essa tribuna e ele não se solta dela em nenhum momento. Então, os gestos de mão já estão perdidos, a maneira como ele vai gesticular então tem a ver com essas jogadas de cabeça e o olhar
para além da fala e a prosódia que está junto com ela. Quais as características prosódicas do discurso do Bolsonaro que são destaque para nós? As pausas, os silêncios. Você pode imaginar que silêncios não são importantes para a fala, mas eles são fundamentais. Para que a gente produza o nosso discurso, o silêncio ele tem que estar presente. Não só porque você precisa respirar, que foi o que eu acabei de fazer. Quando a gente respira, a gente precisa parar de falar. E aí você tem uma pausa que a gente chama de não preenchida. Mas a gente também tem pausas preenchidas. O famoso que são pausas, por exemplo, hesitativas, que demonstram justamente a hesitação na sua fala e que são igualmente importantes. Porque elas podem mostrar que você está planejando a fala e que não pretende abandonar aquele turno de fala, são termos importantes para a linguística, para que o outro roube a sua fala, para que ele venha e tome a fala. Então, veja só que interessante. As pausas, elas têm um papel aí, então, não só de respiração, mas de planejamento. Tem uma outra característica que é de você pode parar para dar uma checada para ver se alguém vai tomar o seu turno de fala. Quando isso não acontece, você continua. Então, nesse sentido, a gente entende que as pausas, elas têm função aí dentro desse planejamento de fala. Não só você está planejando o que está dizendo, o que vai dizer, mas pode ser que você esteja justamente querendo impactar aquele indivíduo com quem você está falando. Isso tudo dentro de um discurso é muito importante, esses gestos todos. Quando você vê políticos falando, você vai observar que eles usam todos esses recursos. A maneira que está olhando para a plateia ou para um indivíduo especificamente com quem está falando, a maneira como está justamente apresentando esses gestos, tudo isso são manifestações da maneira como a gente usa todos esses recursos a nosso favor. No caso específico do Bolsonaro, não é de hoje, a gente sabe que a pausa é uma característica muito importante da fala dele e para ele. Ele usa muitas pausas. E não só usa muitas pausas, mas usa pausas muito longas. E me sinto muito honrado em me dirigir a uma plateia tão seleta. Não só quando acaba uma frase, não só quando tem meia frase, não só entre o sujeito e o objeto. O Bolsonaro faz muitas pausas entre palavras. E qual é o problema disso? Isso é uma recorrência no discurso inteiro e isso faz com que o discurso dele se torne tedioso. Você vai dizer, Jana, você está fazendo um julgamento de valor. De fato estou, mas porque entre falantes existem algumas regras que não são ditas, mas que são empregadas no uso dos recursos linguísticos que nós temos disponíveis. Então, você observa quando alguém usa muito e isso incomoda. E as pausas é a mesma coisa. Quando você tem as pausas não preenchidas, elas também chamam a atenção do interlocutor. E, como eu disse para você, essas pausas elas podem ter funções diferentes e elas são marcadores para quem está ouvindo. Então, será que a pessoa vai parar de falar? Então eu me levanto e vou embora? Ou então eu tomo a fala? E as pausas que o Bolsonaro emprega, elas são muito recorrentes, por isso elas dão esse caráter tedioso. Porque elas não são recorrentes e curtas, mas elas são recorrentes e longas em vários desses momentos em que não necessariamente você esperaria. Ou então que você esperaria que outros gestos acompanhariam essa fala para dar uma dramaticidade a ela, mas isso não acontece, porque é um recurso importante a pausa, desde que ela não venha o tempo todo sozinha, desacompanhada desses outros recursos. Um olhar, uma careta e um gesto apontando ou sinalizando algo. Nesse discurso, o Bolsonaro não faz nenhuma dessas coisas. E, além disso, a pausa pode vir acompanhada de outros recursos prosódicos, né? Você pausou, mas antes de pausar, você alonga uma sílaba tônica para destacar um elemento que está ali. E ele também não faz isso. É muito raro ele dar uma acentuada importante em uma palavra. Então, o discurso ele fica todo monotonal, digamos assim, porque é bem pouco recorrente ele fazer uso desses outros recursos que modulam a nossa fala e que dão destaque para aquilo que a gente quer dizer. E isso vai tirando a atenção das pessoas para sua fala. Essas são as regras que a gente não conta para ninguém e que a gente aprende fazendo. Existem pessoas que têm mais essa habilidade, existem pessoas que têm menos essa habilidade, existem pessoas que exercitam mais essa habilidade, os cursos de oratória estão aí para isso. Tem gente, inclusive, que dá o tempo exato da pausa. Se você fizer uma pausa entre frases de 1 segundo ou 2, isso vai dar para você muita credibilidade. Não acreditem nisso simplesmente, porque não é só a pausa, como eu já disse, que resolve as coisas para você. É como se o Bolsonaro estivesse seguindo à risca esse tipo de fala, porque ele tem pausas de até 3 segundos entre as orações, mas elas não estão acompanhadas de nada que não seja um olhar mecânico
mecânico, então isso demonstra pouca desenvoltura para o seu interlocutor, porque a gente está o tempo todo avaliando o que o outro está dizendo e como está dizendo. Então, esses recursos, eles não vêm em vão e eles não vêm sem deixar uma impressão. Tanto é que os jornais todos falaram desse pouco tempo de fala, mas na verdade o pouco tempo é só uma característica que traz um pouco, que remete a isso que eu estava falando antes, que é justamente de você não rechear sua fala de elementos mais robustos. Mas não é só a pausa, não é só os 6 minutos que são importantes, mas o fato de que ele usa 170 pausas de diferentes tamanhos ao longo de 6 minutos de fala, mas seria interessante olhar justamente como é que elas estão alocadas dentro do discurso. Um elemento importante aqui é que ele faz pausas entre palavras, usando pausas longas. Então ele está falando uma palavra, outra palavra, e usa pausa longa, mesmo dentro desse contexto, sem fazer uso de outros recursos que trouxessem justamente um foco para aquele elemento entre as pausas. Um presidente montou uma equipe de ministros qualificados. Como as pausas dele são longas, elas correspondem a 26,8% do discurso dele. Então, de 100% da fala dele, 26%, quase 27% dessa fala é preenchida por pausas. Então, gente, eu tô trazendo esses elementos para vocês para mostrar que é isso. A pausa, ela vai potencializar coisas, além de separar coisas, além de ajudar também a plateia a entender o que você está falando. A pausa é um recurso importante, é significativo, mas não a todo custo, mas não em todo lugar. Então a fala do Bolsonaro incomoda não só porque tem 6 minutos e é pouco robusta, porque traz pouco conteúdo, mas também porque em 6 minutos, quase 30% desses 6 minutos foi usado com pausas muito longas em lugares que não necessariamente você espera, porque você separa as sessões com as pausas, da sua fala com pausa, mas não necessariamente você precisa separar, por exemplo, uma preposição daquilo que vem a seguir, do substantivo que chega na sequência. Em especial quando você não traz esses outros recursos linguísticos associados para dar esse destaque. Eu vou deixar alguns estudos aqui embaixo que falam sobre a questão das pausas. Eu não vou falar em termos de números, porque eu gostaria de fazer um estudo mesmo linguístico para olhar para esses números. Você precisa ter um corpus muito grande, eu não tenho essa possibilidade agora. Me convida, mundo, pra gente fazer esse trampo. Mas eu queria só destacar para você justamente isso. São regras que são silenciosas, que a gente não fica contando dessa maneira, do tipo, olha, não pausa muito não, a não ser em cursos de oratória, enquanto você tá falando, você não fica pensando o tempo inteiro. Mas quando você para muito alongadamente, você observe se você não tem uma aflição, ou quando uma pessoa pausa muito e de maneira muito longa, se você não fica angustiado também com isso. E aí você me pergunta, mas pausas longas que fazem sentido? É claro, numa conversa eu e você, de repente você para de falar, mas você tá fazendo outras coisas junto. Você tá tentando achar alguma coisa pra pessoa na internet, já é muito comum, né, em conversa de bar. Ai, menina, peraí, deixa eu te mostrar um negócio. Fica um silêncio, mas esse silêncio é uma pausa na fala, mas outras ações estão acompanhando. Você tá procurando no celular uma informação que você quer mostrar pra pessoa, você tá dando um abraço em alguém, eu sei lá, entende? Essas pausas, elas são preenchidas por outras coisas. Quando elas não são preenchidas por nada, é que elas causam esse estranhamento maior nas pessoas. Então, o que eu tenho pra dizer pra você é que o discurso do Bolsonaro, ele é problemático porque essas pausas, elas acontecem em todo lugar e são longas em todo lugar, e que você, quando faz uso das pausas, você precisa estar atento a esses outros elementos que acompanham, esses outros recursos linguísticos que são significativos, em especial quando você faz um discurso, quando você quer impressionar outras pessoas, que era o caso do Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial. Eu te deixo um grande beijo, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas, e vamos fazer um curso de oratória, eu e você. Me chama que eu vou. Tchau, tchau.